Podemos. Bom, bem-vindo, meus amigos, para o nosso 15º encontro. Hoje o Vitor ainda não está conosco, está a caminho, está chegando. Então vamos começar o nosso bate-papo semanal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cleveland. Sempre bom a oportunidade de estar com vocês. Aliás, Cleveland, parabéns. Ontem você organizou uma live sensacional. Uma pena que não tenha sido gravado, mas foi um show, um espetáculo. Depois aí talvez você pudesse até falar um pouquinho para a gente sobre essa live, sobre o que se discutiu. Foi uma discussão muito enriquecedora e com presenças aí de peso, né? Diferente desse Paraíba aqui que vocês têm que aguentar toda semana. Um público muito mais... membros, uma mesa muito bem qualificada. Realmente valeu muito a pena. Agradeço a você o convite. Quem seguiu o convite que você fez lá no seu mural, tirou muito proveito. Bom, obrigado também, Rodrigo, aí pela presença. Cleveland, vamos tocar a bola aí que a gente tem bastante coisa para falar. A Argentina, um amigo meu, ou eu li em algum lugar, não lembro ao certo, a gente vai ficando velho, a memória vai faltando, mas em algum lugar eu vi uma definição da Argentina que me parece ser a coisa mais perfeita, né? A Argentina está totalmente diferente do último mês, mas igualzinha a 30 anos atrás. Né? A Argentina talvez seja a prova viva de que você insistindo numa solução errada para um problema errado, que talvez um dia ele vá dar certo. E agora, olha que coisa incrível e assim inovadora. A Argentina promovendo aí um congelamento de preços. O que vale na prática, a meu ver, né? Talvez seja um exagero da minha parte, mas para mim é como se tivesse privatizado aí tivesse reestatizado as telecomunicações. A Argentina congelou os preços dos serviços de internet, telefonia e TV a cabo. Eu fico imaginando para os próximos anos o quão seguro essas empresas vão se sentir investir na Argentina. Queria ouvir as considerações de vocês, começando aí pelo meu amigo Rodrigo. E aí, Rodrigão, negócio para acabar com o problema, o negócio é congelar preços, é isso mesmo? Você vai acabar com o problema e vai acabar com as empresas também, né? E daí vai prover, se sobrar alguma coisa, o serviço vai ser ruim, não vai ter investimento e vai, enfim. Quando mudar esse governo, né, e tiver um governo mais racional e tudo, as empresas vão querer uma remuneração maior. E daí vai sempre recair no consumidor, né? Então, isso é uma coisa ilusória, é uma ilusão. É incrível que isso continue acontecendo com tantos exemplos mostrando que esse tipo de medida de política só piora o bem-estar dos consumidores, dos usuários, né? Piora o ambiente de negócios e traz tanto problema como se isso fosse a solução. É incrível que, apesar dos exemplos contrários a esse tipo de medida, ainda se adote de uma maneira oportunista, né? E, sei lá, eu tenho uma certa pena do povo argentino enfrentando isso de novo e sabendo que daqui pouco tempo vão se arrepender de ter escolhido esse presidente. O lado bom é que você vai comprar vinho barato, é isso, Rodrigo? Não compra, acho que não compra, porque é preço internacional, né? É com dólar, não dá para comprar barato. Aí, pode ser que não compre nem vinho, esse que é o problema. E aí, Cleveland, a Argentina nem Freud explica? Eu não sei nem o que te dizer, viu, Marcelo, porque eu sou fã da Argentina, eu gosto da Argentina, eu gosto de viajar para a Argentina, já fui várias vezes. E o que me espanta é a capacidade do povo cometer os mesmos erros sempre na mesma direção. É impressionante. E eu estava conversando com algumas pessoas do setor de telecomunicações aqui no Brasil. É óbvio, as empresas vão tirar o pé de qualquer investimento. A gente está falando em investimento para 5G, aumentar a produtividade e um monte de outras coisas. Quem é que vai investir lá? Você vai ter uma queda de produtividade. É a coisa assim mais surreal que eu posso imaginar. Quem é que vai tomar risco num país como esse? Só um maluco, ou eventualmente um chinês que está acostumado a lidar com corrupção. Mas, honestamente, que eu tenho dificuldade para entender. Aliás, perdemos o lugar de primeiro parceiro comercial da Argentina, né?
Estão falando que agora é a Argentina. Mas, enfim, é tudo errado, né? É tudo errado. Olha, eu já tive algumas vezes na Argentina, já fui engambelado por motorista de táxi lá que trocou meus dólares por austral, quando o austral já não valia mais. Bom, de uma posição privilegiada do mercado financeiro, já acompanhei desde o Bonex lá, foi a moratória deles lá atrás, a renegociação da dívida. E, sinceramente, assim, é difícil até explicar a Argentina, né? Especialmente quando a gente pensa que no começo do século passado era uma das maiores economias do mundo, um país que já havia extinguido o analfabetismo nos anos 50, né? Então, um país que tinha absolutamente tudo para dar certo. Eu não sei, certa ocasião, eu li, acho que foi nas páginas amarelas da Veja, uma entrevista que um filósofo, me falta o nome agora, ele dizia que a Argentina padecia de uma certa arrogância cultural que fazia com que a sociedade argentina não fosse capaz de se repensar, né, de se reinventar e buscar novos caminhos. Então, parece que esse looping eterno, né, que a gente vê, dessas soluções absurdas, né, que a gente fica imaginando até onde a Argentina terá que chegar, né, para, de fato, enfrentar a realidade e tentar fugir dessas soluções baratas. Eu realmente temo demais assim pelo futuro da Argentina, e assim como qualquer turista que já teve a oportunidade de visitar aquele país, um país encantador, mas lamentavelmente parece que o destino não reserva aí boa sorte para os nossos irmãos argentinos. Vamos ver aí como é que essa crise vai se desenrolar. Aliás, né, a Argentina aí que algum tempo atrás, por progressistas locais, era usada como parâmetro para supostamente mostrar um sucesso em relação à pandemia, comparativamente ao Brasil, parece que a realidade, como ela costuma fazer, está se impondo de uma forma bem cruel, né? Uma pena que isso seja ao custo de vidas humanas. Bom, podemos avançar, meus amigos? Vemos. É isso aí. Bom, na semana passada, para não ficar muito longo, como a questão ainda estava indefinida, pelo menos no seu desfecho final, desfecho final é bom, né? No seu desfecho, o Senado havia derrubado criminosamente, como disse o nosso ministro Paulo Guedes, né? O veto presidencial, que abriria aí uma represa, mas parece que existe ainda algum bom senso no meio legislativo brasileiro e a Câmara reverteu a decisão do Senado e manteve o veto do Bolsonaro. Podemos respirar aliviados, Cleveland? Não, nesse país você nunca respira aliviado, né? É uma por semana. Cada porrada que vem lá do Congresso é uma por semana. Só para lembrar, na semana anterior o Senado nos brindou com aquela pérola de tentar botar teto na taxa de juros, né? Semana passada foi mais essa pérola de soltar essa bomba aí para todo mundo e liberar para que cada estado ou município gastasse o que bem entender. Tudo bem que não é uma obrigação de gastar, mas se você não bota uma rédea curta num período eleitoral, principalmente, é um absurdo. E essa semana vieram com a LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Um acordo que já tinha prévio com o governo, simplesmente fizeram valer a lei sem agência. Agora o governo está correndo atrás para montar a agência de proteção de dados. Tudo bem que o governo errou, né? Demorou muito para tomar essa decisão. Mas imagina a insegurança jurídica que você cria num ambiente como esse, né? Ou seja... Especialmente um assunto tão sensível, né? Pois e a gente está falando de uma lei que, na minha visão, ela vai gerar muito passivo judiciário, muita dor de cabeça, muita encrenca, vai atolar o judiciário. Eu acho que esse negócio não foi bem pensado. A gente resolveu copiar a Europa, mas a gente não tem a capacidade de lidar com a mesma situação que a Europa tem. E mesmo a Europa eu duvido que tenha condições. Então a gente está criando mais um monstrengo aí que lá na frente a gente vai ver que é mais um custo Brasil. E aí, Rodrigão? Perdão. Pode concluir, Cleveland. Eu achei que você havia concluído. E só para concluir, o Senado eu não sei o que está acontecendo, porque eu conheci o Senado lá atrás como aquela instituição que segurava as bombas. Agora não. Agora parece que a Câmara que está segurando as bombas.
É verdade, você fez uma observação muito pertinente a sua, né? Realmente a sensação que a gente tinha, né? E a ideia de Senado nos remete um pouco àquele conselho superior, né? Onde deveria repousar a razão e o bom senso. Ô, Rodrigão, num país que até o passado é incerto e duvidoso, essa decisão da Câmara foi positiva, mas não dá para dormir tranquilo, né? Estou aqui me perguntando por que a Câmara decidiu contra o Senado, né? Essa é a surpresa, ter decidido contra o Senado. E é uma medida. Veja, o Senado é insano, né? Mas assim, não é de toda uma surpresa a insanidade do Senado se você pensar os últimos acontecimentos, né? Os últimos ministros do STF que o Senado aprovou, pensar que também no impeachment foi o Senado que dividiu a punição da impedida, né, em duas partes. Uma parte foi impedida, a outra parte não teve os direitos políticos cassados. Então, é um Senado que mostra... Um Senado tantas vezes presidido por Renan Calheiros, né? Pois é incrível que, né, isso tudo tenha acontecido. Do lado da Câmara, eu fico um pouco surpreso, né? Porque é muito mais difícil fazer de gerar uma maioria ali, né? Com tantos mais deputados, tem um trabalho maior. Mas assim, bota um pouco de disciplina aí na questão, né? E foi um bom resultado, né? Manteve o teto, acho que manteve o veto, acho que foi positivo. Então, assim, palmas para a Câmara, né? E vamos ver se o Senado se muda um pouco, né? Fica mais racional, sei lá. Eu às vezes tenho até a sensação de que parece que é alguma coisa de combinado, né? Porque era uma derrubada de veto tão absurda, tão absurda, tão absurda, que a sensação que dá é que assim, vamos derrubar o veto que lá na Câmara o pessoal arruma o negócio. Porque realmente é Pode um ser. nível, é um nível de insanidade, para não dizer um nível de atividade criminosa, né? Como disse o Paulo Guedes, que realmente assim qualquer pessoa dotada de um mínimo de bom senso, de lógica, tem que ver essa atitude do Senado com profunda censura. Ainda bem que, no final das contas, parece ter prevalecido algum bom senso. Bom, vamos seguir em frente aí. Os nossos amigos estavam elogiando o nosso presidente aí recentemente, porque andava quietinho, mas parece que abriram lá a jaula, né? E entre tapas e beijos está aí o Bolsonaro, né? Dividindo aí a sua agenda entre ser aclamado pelos lugares onde passa, para desconforto de muita gente, né? E, do outro lado, numa mesma semana, dizendo que queria enfiar a porrada num repórter e chamando os jornalistas lá de bundões. Cleveland, começa por você aí, o nosso Lorde. Como vê essas declarações do nosso presidente? Parecem um pouco intempestivas. Marcelo, olha, vamos lá. Tirando a falta de educação, que eu acho que é flagrante, mas todo mundo sabia disso quando elegeu, não acho que isso é um dos problemas. De novo, você criar um custo, uma fricção a troco de nada. Para que você vai bater boca? Ignora o sujeito. E para que você vai, por exemplo, fazer discursos contra o teu ministro da Fazenda? Sabe, o que me assusta no Bolsonaro, nessa história toda, é essa intempestividade, que o efeito não é neutro. Só gera mais fricção, só gera mais dificuldade, só gera mais briga, só gera mais polêmica. O que a gente menos precisa hoje em dia é de polêmica. Então, não sei, assim... às vezes eu fico pensando, é uma estratégia para conseguir mais voto com quem gosta de briga. Mas desse pessoal ele já tem voto. Não vejo para que continuar isso. Acho sabe, é um desperdício. Tem coisa muito mais importante para se pensar. Enfim. Rodrigão, seu microfone está fechado e eu queria a sua impressão aí sobre as últimas aparições do presidente, aí, suas últimas manifestações. Eu até falei a semana passada que ele estava se mantendo mais calado, né? As coisas estavam mais, né? O ambiente estava mais pacífico, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu pensava que o Bolsonaro
ia ser agressivo e tudo mais, mas que ele ia aprender um pouco, né, ia maneirar, ia ser mais suave, né? Eu fico impressionado com a agressividade, belicosidade do presidente, depois de tanto tempo, né? São quase 1 ano e 9 meses exercendo a presidência e não conseguir, né, formular um discurso contemporizador, formular um discurso de união entre os brasileiros e tudo mais. Não sei se isso, não sei o que passa na cabeça, porque tem algumas coisas que não se fala, tem outras coisas que se pondera. E no caso em particular aí com o repórter tem o direito de fazer a pergunta que ele quer. O presidente pode não responder, dizer, eu não vou responder essa pergunta, não é hora de responder essa pergunta, isso será esclarecido no âmbito do processo judicial, sei lá, deixa o repórter perguntar. O repórter pode perguntar qualquer coisa. Cabe a quem responde responder de uma maneira não se irritar, né? Repórter sempre pergunta. Repórter tem que incomodar um pouco. Eu acho que ele tem que incomodar, ele tem que saber incomodar. E quem está respondendo tem que saber responder de um jeito razoável, né? Aí fica nessa discussão. Eu tô com o Cleveland, cara, a gente fica gastando tempo discutindo esse negócio e assim, o que me incomoda, tudo bem, o que me incomoda é depois de tanto tempo não ter aprendido a ter um discurso mais razoável, um discurso suave, entendeu? Um discurso, sei lá, que traga os eleitores, que traga a população para um propósito comum e tudo mais. Ele poderia fazer tudo o que ele faz de um jeito mais suave, tudo, né? E não faz. Bom, nessa última semana aí, se a gente for esquadrinhar, né, como é que foi a atuação do presidente, nós tivemos aí 3 eventos. Eu queria tentar dividir aqui o meu raciocínio em relação a cada um deles. Bom, no primeiro evento foi a resposta que o presidente deu ao que supostamente teria sido uma indagação de um jornalista em relação aos depósitos efetuados pelo Fabrício Queiroz na conta da Michelle Bolsonaro, ao que o presidente teria respondido minha vontade de enfiar a mão na tua cara ou alguma coisa do tipo. Eu confesso que nos 2 vídeos que vi, não ouvi a pergunta do repórter, mas isso também pouco importa. Porque não importa o que o repórter tivesse dito, a meu ver, para quem ocupa o cargo máximo do país, se deixar levar, mesmo que fosse por uma provocação, não é algo que, como cidadão, me traga conforto. Então, eu sou crítico a essa reação do presidente. Acho que ela não é condizente com o cargo que ela ocupa. Uma vez dito isso, e eu acho que isso é importante de ser dito, aliás, talvez isso seja o mais importante de ser dito, eu acho que não dá para ficar também só nessa análise do fato em si. A gente tem que, pelo menos a meu ver, analisar a repercussão disso e como os agentes políticos repercutiram esse evento. Quando eu vejo um cidadão eleitor do Bolsonaro que, não sendo fanático e cego aos seus defeitos, cobrar dele uma compostura adequada ao cargo, a mim parece bastante razoável, me parece um exercício legítimo. Agora, quando eu vejo políticos do PT, como Humberto Costa, para dar um nome, Maria do Rosário, outro, Gleisi Hoffmann, essa gente transformando esse destempero do Bolsonaro ali naquele momento com aquele jornalista em algo como um ataque à liberdade de expressão, como uma tentativa de volta de censura ou coisa que valha, entendeu? Eu acho que é o tipo de situação que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não fazer coro para essa gente oportunista. Então, acho que as situações elas devem ser analisadas como elas são, do tamanho que elas têm, mas elas não devem se limitar ao fato em si. É importante olhar o entorno. Então, né, quem defende um político como Lula, que quis expulsar um jornalista por conta de uma matéria, ou quem faz coro, um Gilmar Mendes, em que diz que por conta do destempero do presidente, ali naquele momento, a liberdade estava
de imprensa estava ameaçada, a democracia estava ameaçada. Quando o próprio Gilmar Mendes, no passado, mandou uma jornalista enfiar a pergunta que ela fez numa determinada cavidade anatômica do seu editor, eu acho que a gente também tem que fazer essa ponderação para bater no Chico e no Francisco. Em relação à fala do presidente sobre os jornalistas serem bundões, é de uma inutilidade, é de uma inefetividade. Eu não consigo imaginar o que haveria de positivo numa fala dessa vindo de um presidente inócuo, só tem a perder com isso. Então, algo que não deveria ser dito. Mas, de toda forma, também não disse que todas as pessoas que morreram de Covid são bundões. Então, a cada erro do presidente, quando se reage histericamente, quando se faz uma crítica que vai muito além daquilo que foi feito, aquilo que ele fez de errado acaba perdendo foco para muita gente e entra naquele processo que eu costumo dizer de transformar o mito em Marte, por cobrar e acusar ele, no final das contas, daquilo que ele não fez. Sendo que aquilo que ele fez era o suficiente para ser bastante criticado. Em relação ao Paulo Guedes, ainda que eu, sendo um profissional de mercado, não seja desejável que o presidente, com as suas falas, gere volatilidade para o mercado, para mim, aí eu posso estar totalmente enganado, e espero que não, e torço que não, eu não acredito nessa intempestividade, nessa coisa não pensada. Para mim, é um jogo de tira bom e tira mal. Olha, a gente apresenta ali 247, o senhor diz que quer mais dinheiro para os pobres e no final a gente faz uma nova proposta e no final das contas o presidente sai como aquele que conseguiu um pouco mais para os pobres. Então, essa fala do Bolsonaro, que estão explorando tanto, que ele teria desautorizado o Guedes e que estaria desgastando, a meu ver, é um jogo de cartas marcadas, o tempo dirá. Vocês continuam achando que o Guedes vai sair? Para quem a pergunta? Vale para os dois. Vai sair. Começar, Rodrigo? Vai sair, cara. Assim, veja, você tem um plano, o que deve ter passado pelo presidente. O presidente depois desautoriza. Então já vamos avançar. Perdão, volta aqui. Desculpa. É isso? Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui. Só concluindo lá, se vocês acham que o Guedes vai ser... Você falou do Paulo Guedes agora, não é isso? Não, eu ia pular para falar do Paulo Guedes agora, mas como tem esse assunto... Quer falar do Paulo Guedes depois? Falaremos depois. Mas só me diz aí, vocês continuam achando que ele vai sair? Sei lá, se ele tem, só se ele tiver uma paciência infinita. Ele foi desautorizado, ele mandou a equipe dele montar um plano lá, e daqui a pouco o presidente fala, não, esse plano não funciona, quer dizer, não falou com o plano antes, não conversou com o presidente antes, qual que eram as linhas mestras do plano, não falou, não teve essa conversa, como é que é? Eu acho que o Bolsonaro pauta a mídia, eu acho que ele pauta a agenda. Eu acho que ele pauta o noticiário. Não, mas fica feio. O ministro da Economia precisa ter autoridade, precisa ser prestigiado pelo presidente. O presidente não prestigia o ministro da Economia? Não faz sentido. Deixa eu falar uma coisa, Marcela. Eu acho que fica feio para a gente, mas eu acho que para a população em geral, não. O que você acha, Cleber? Eu vou dar o meu depoimento de quem viveu uma situação complicada de dentro do governo, no Ministério da Fazenda, na época que o Malan era ministro. Volta e meia, o Serra arranjava alguma encrenca com o Malan, porque, obviamente, o Serra queria ser ministro da Fazenda naquela época. Ele nunca escondeu de ninguém e ele chegou a botar até a polícia dele para invadir uma vez uma apresentação do Ministério da Fazenda e criou uma bagunça lá. Qual que é o problema quando você desautoriza um ministro em público? Você enfraquece esse ministro para fora, no processo de negociação no âmbito político, e você enfraquece para dentro. Você dá asas a maluco que gosta de bater palminha ao contrário. Ou seja, a gente tem um Rogério Marinho, a gente tem um Tarcísio, que muitas vezes ele é um tocador de obra, mas ele não tem nenhuma... digamos, nenhuma preocupação com as contas públicas, você levanta a bola dos caras. Então, você cria uma situação interna no governo que passa a ser desgastante demais. Então, quando você me pergunta, será que o Guedes vai sair? Eu acho que ele vai. Eu, honestamente, acho que ele vai, mas eu acho que ele vai ser saído do jeito que as coisas estão caminhando. Porque é inacreditável. Quanto mais você abaixa a cabeça, mais você vai ficar com a fama de, perdão a palavra, bundão,
e mais fraco você fica. Então, daqui a pouco não tem mais sentido ter um ministro que é fraco. Para que eu vou ficar com o ministro fraco? Ainda mais num ministério desse, o sujeito tem que ser prestigiado, ele tem que ser forte, ele tem que ser... Vamos retomar um pouquinho esse nosso bate-papo um pouquinho mais para frente, falar especificamente aí um pouquinho mais do Paulo Guedes. Combinado? Vamos. Beleza, vamos para o próximo assunto. Bom, meus amigos, vamos para o próximo assunto aqui agora. Nessa semana, a dupla dinâmica, o Batman e o Robin, né, ministro Gilmar Mendes e Lewandowski, com 2 votos, conseguiram desqualificar uma decisão do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro em relação ao caso Banestado, onde um doleiro foi condenado. Vale lembrar que essa condenação tinha sido ratificada pela Justiça Federal, pelo TRF4 e pelo STJ, e vale lembrar também que a suspeição do Moro, ao ser julgada, não mexeu no mérito propriamente da questão. Eu queria a impressão de vocês e se essa decisão aí parece ser sob encomenda endereçada para alguma coisa que vem aí pela frente. Por favor, Rodrigo. Pode começar então, Cleveland. Vou ser muito objetivo. A única coisa que eu tenho a falar sobre isso é por que a pressa de colocar isso para julgamento neste momento? O caso estava para prescrever alguma coisa? Porque, se não, era óbvio que ia acontecer isso. Então, não entendi. Eu, honestamente, não entendi. Com relação aos 2 que estão na tela aqui, eu já nem falo mais nada. Parece que a doença do Celso de Mello, como membro da segunda turma, veio bem a calhar, né? O que você acha, Rodrigo? Olha, isso daí faz parte de um plano para anular as condenações da Lava Jato. Então, para ter uma história para contar e justificativa para anular essas condenações da Lava Jato, tem que começar antes da Lava Jato, porque senão fica muito, muito difícil de defender a anulação da condenação dos réus da Lava Jato, né? Pelo Sérgio Moro. Então, é isso. O mais assustador disso tudo, que assim como é o caso da liberdade do Lula, é que nenhum mérito está sendo discutido, né? Quer dizer, ninguém está sendo inocentado, ninguém foi condenado injustamente, né? Os méritos não são mais... Quer dizer, estão se pegando aí ao que seria uma suposta falha processual para, com isso, anular o processo, talvez aí repetindo o que aconteceu na Operação Satyagraha, num momento até anterior a esse. Realmente, eu, pelo menos como cidadão brasileiro, fico com uma sensação muito ruim, né? De que mais uma vez... Desde o segundo semestre do ano passado, o STF mudou um pouco o seu entendimento em vários temas, né? E o plano está em execução. Não é tão simples assim, tem vários passos, e esse é um dos passos para acabar com a anulação, acabar anulando a condenação dos réus da Lava Jato, se não todos, pelo menos o principal réu, né? Bom, há quem diga que essa finalidade essa manobra toda teria como finalidade transformar o Lula novamente em ficha limpa e colocá-lo aí apto a disputar a próxima eleição. Tem gente que acha que o Brasil precisa passar por isso para exorcizar, né? Que o Lula precisa ser derrotado nas urnas para podermos seguir em frente. Eu não concordo com essa tese, não. Eu acho que lugar de bandido é na cadeia mesmo e é uma vergonha tudo isso que está acontecendo. Não, mas isso é um erro crucial. Esse raciocínio, no meu entender, se o sujeito está raciocinando de boa fé, está errando bastante. Eu acho que esse tipo de raciocínio não é nem de sujeito de boa fé. É um sujeito, assim, as pessoas... É a mesma história lá em 2005, 2006... de deixar sangrar para depois ganhar a eleição em seguida em face do mensalão. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. E independentemente do aspecto político, é o aspecto ético, o aspecto moral, a questão da cidadania, né? A gente ter... acho que nesse momento, de fato, a democracia
está sendo atacado. Meus amigos, hoje, diferente do que normalmente a gente faz, nós vamos gravar o nosso bate-papo em 2 partes. Então, vamos ficando por aqui na primeira parte e já já a gente começa a segunda, ok? Abraço. Então, já já a gente começa a segunda parte.